Olá, meus amigos, meus irmãos queridos, sempre um prazer estar novamente com vocês nessas nossas aulas online. Mais uma vez, vamos falar sobre a revista Quão Grande És Tu. Esta é a 12ª lição, num total de 17, e vamos falar sobre a vontade de Deus, como conhecê-la. Todos nós cristãos temos o desejo de viver segundo a vontade de Deus, não é? E no cumprimento dessa vontade, nós nos defrontamos com duas perguntas essenciais: como perceber a vontade de Deus e como fazer a vontade de Deus. Essa expressão, a vontade de Deus, nós ouvimos sempre nos cultos, nas pregações, nas nossas orações, estamos sempre falando essa expressão, a vontade de Deus. E também tem muitos versículos bíblicos que falam a respeito da vontade de Deus. Não há propriamente uma definição do que seja essa vontade de Deus, mas há indicações claras de como ela se manifesta. Então, é um assunto de tão importante na nossa revista que ele foi dividido, esse texto, esse assunto, a vontade de Deus, foi dividido em 3 lições. A primeira delas foi dada domingo passado pela professora Denilde, muito boa a aula. Ela falou sobre a vontade de Deus, o seu caráter, quais as características da vontade de Deus, baseada em Romanos 12. Quando fala que a vontade, qual é a característica da vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. Ela falou também que a vontade de Deus é estar no meio do seu povo, e que o seu povo esteja no centro da vontade de Deus. Esse foi praticamente, assim, bem resumido, o assunto da primeira aula, o caráter da vontade de Deus. Hoje nós vamos ver como conhecer a vontade de Deus. Nós vamos tentar esse assunto, levar vocês a entenderem, todos nós vamos entender como conhecer a vontade de Deus. E a lição de domingo que vem vai ser a vontade de Deus, suas bênçãos. Quantas bênçãos podemos ter quando seguimos a vontade de Deus? Eu rogo a Deus que, através do seu Santo Espírito, esteja nos iluminando a mente, nos abrindo o entendimento, para que a gente aprenda mais uma porção desta sua palavra. Tá bom? Vamos então à nossa aula. A nossa revista chama-se Quão Grande És Tu, e o assunto de hoje é a vontade de Deus, como conhecê-la. Nós vamos fazer algumas questões para a gente refletir a respeito desse assunto. São questões que eu vou fazer para cada um, fiz para mim também, e nós vamos intimamente responder a essas questões, não é? Você tem preocupação em fazer a vontade de Deus? O que você faz para saber a vontade de Deus? Que meios você usa? Outra questão: Deus tem mostrado a sua vontade através das circunstâncias da sua vida? Nós que somos cristãos, que temos essa intimidade um pouco maior com Deus, com Cristo, a gente sabe no que cerca a nossa vida, nos fatos da nossa vida, nós temos essas circunstâncias. Muitas vezes a gente percebe qual é a vontade de Deus. Será possível descobrir a vontade de Deus, a vontade divina? Não será ela um mistério? Como vou saber o que Deus quer da minha vida? Não serei mais feliz ignorando-a? Algumas pessoas pensam assim. Algumas pessoas têm medo de saber a vontade de Deus. Vai que manda fazer alguma coisa que ele não queria. Será que a gente é mais feliz ignorando a vontade de Deus?
Os objetivos da nossa aula serão os seguintes: compreender que há princípios a serem seguidos a fim de conhecer a vontade de Deus. E além de compreender esses princípios, valorizar a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. E não adianta só compreender e valorizar, mas nós temos que agir, nós temos que tomar alguma atitude. Então seria lutar para colocar em prática a vontade de Deus. Então nós temos como objetivo desta aula, esperamos que ao final desta aula nós tenhamos compreendido quais os princípios que devemos seguir para conhecer a vontade de Deus. Quando conhecemos esses princípios, vamos valorizar a vontade de Deus acima da nossa e lutar para colocar em prática a vontade de Deus. Como introdução, vamos ver. Nós vimos na lição anterior, que eu já falei, que Deus tem um plano para a vida de seus filhos e que o crente deve procurar conhecê-lo. Em Mateus 6,10, é uma parte da oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso. Ele falou assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É plano de Deus que a sua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. Nós vimos também na lição passada que cumprir a vontade de Deus não é uma opção do crente, mas sim um dever dele. E Paulo escreveu aos Efésios assim: obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam. Aquele Paulo estava falando para os jovens, no seu relacionamento com os pais ou também com os servos, no seu relacionamento com os senhores. Então ele estava falando, ele disse: obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O que é fazer de coração? Que a vontade de Deus nós façamos, não porque Deus está nos observando, mas porque nós queremos agradá-lo, sabemos que a vontade dele é perfeita para nós. E Salmo 143:10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Que seja esse o nosso desejo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Às vezes não é fácil entender a vontade de Deus. Ainda mais no mundo que nós temos vários fatores, né, culturais, sociais, familiares, que interferem na compreensão dessa vontade. Mas para a maioria de nós, a pergunta surge quando enfrentamos uma situação crítica. Às vezes estamos numa situação que temos que fazer uma escolha e às vezes aquilo é crítico para nós, a gente não sabe que caminho seguir. Por exemplo, escolher um cônjuge. Às vezes fica, vou escolher o Joãozinho ou o Pedrinho? Um homem vai escolher a Mariazinha ou a Joaninha? Fica naquela dúvida, ele não sabe o que fazer, então ele procura a vontade de Deus. Qual emprego? Se bem que hoje em dia a gente não escolhe tanto emprego, né? Emprego que tiver, mas às vezes nós temos a possibilidade de escolher um emprego, este ou aquele. Escola para o filho, uma escola que vai dar um ensino melhor para o meu filho, que eu vou ter condições de pagar, mas a escolha da escola para o filho. Uma casa para morar. São situações que a gente tem que fazer uma escolha, a gente tem que fazer, querer saber a vontade de Deus nesse caso é interessante para nós. Nós queremos saber essa vontade. Muitas vezes, quando a pessoa quer saber a vontade de Deus, nesses casos específicos, ela quer saber o que fazer naquela situação, que atitudes tomar para que não tenha prejuízo, não tenha problemas. Eu quero saber a vontade de Deus para que a coisa fique boa para mim. Esquecendo, às vezes, nós que Jesus falou que teremos aflições neste mundo. O que fazemos nessa hora? Nós oramos. Mas, às vezes, Deus silencia, ou sua resposta não fica tão clara para nós.
E quando Deus não fala claramente aquilo que Ele quer que você faça, você tem que assumir a sua responsabilidade de tomar decisões. Tem que fazer escolhas. Qualquer escolha? Qualquer decisão? Não. Se você conhece os princípios de Deus, você vai fazer uma escolha e uma decisão dentro de princípios. Deus quer que ouçamos a sua vontade normativa e não apenas a sua vontade diretiva. Nesse caso de nós escolhermos com quem casar, que escola eu vou para meu filho, que rumo eu vou seguir, eu vou viajar de ônibus ou vou viajar de avião. Isso é uma vontade diretiva. Geralmente Deus não se manifesta nesses casos, pode até se manifestar, com certeza pode, mas às vezes não se manifesta. Deus quer que nós ouçamos a sua vontade normativa. E para explicar bem o que é essa vontade normativa e a vontade diretiva, vocês vão assistir um vídeo com o pastor Luiz Saião, um pedacinho desse vídeo. Seria interessante se vocês procurassem no YouTube todo o vídeo, que é muito bom esse vídeo. Ele se chama Descobrindo a Vontade de Deus, pastor Luiz Saião. Ouçam, assistam todo esse vídeo, que é muito bom. Mas eu vou escolher um pedaço só para explicar essa vontade normativa e vontade diretiva. Vamos ver? Quando se fala sobre a sua vontade, que ouçamos o que a gente chama de a sua vontade normativa e não apenas diretiva. O que é vontade diretiva? Para onde é que eu vou? Que emprego que eu vou escolher? Com quem que eu vou casar? Que alimento eu devo comer? Que escola que é melhor estudar? Que tipo de profissão será o meu futuro? A Bíblia não vai nos dar a ideia que todas as pessoas precisam de uma convocação celestial para tomar essas decisões, mas que existe uma vontade claramente normativa para a gente na Escritura, e essa vontade a gente deve ouvir. A vontade normativa de Deus está em sua palavra. Por isso eu me preocupo muito quando eu percebo pessoas que entra ano e passa ano, ele não cresce de verdade no conhecimento da palavra de Deus. Ele não está levando a sério, nem quer saber qual é a vontade de Deus. Porque quando alguém, de fato, se interessa pela Escritura, estuda, entende a orientação de Deus, na verdade ele terá poucas dúvidas na vida, na hora de tomar a decisão. Ele vai saber, não, isso aqui não é correto. Não, isso aqui não é sábio. Não, isso aqui é uma coisa diferente. Nós vivemos num ambiente de uma igreja dos nossos dias que é altamente efervescente no sentido de reagir com o coração, mas que não tantas vezes procura de fato dar atenção que Deus revelou para saber como a gente age na vida, com o dinheiro, com criação de filhos, com família, com o dia a dia, com problemas de relacionamento, na hora de perdoar uma pessoa, na hora de agir dessa ou daquela forma, é muito importante. A vontade normativa de Deus tem que tipo de perfil? Perfil ético e teológico. O que eu preciso saber, o que eu preciso crer e o que eu preciso entender como diferente do que está certo, entre o que é certo e o que é errado. Então a Bíblia existe para a gente ouvir, para a gente ler, para a gente estudar, para a gente memorizar e para a gente meditar. Uma coisa interessante é a gente descobrir que depois de muito tempo, gente que tem 5, 10, 15, 20 anos de igreja, numa conversa informal, a gente conversa um pouquinho com a pessoa, você vê que ele não passa num primeiro ano de escola dominical. O que é que esse povo está fazendo a vida toda na igreja? Não tenho a mínima ideia, porque não é possível. Não tem condições, às vezes não dá nem para você conversar sobre Bíblia com a pessoa, porque ela nem lembra da história. Que Adão, né? Como assim? Mas que José? Eu soube de alguém que foi contar uma história num lugar e falou, pessoal, vou contar a história de José para vocês. E a pessoa, mas que José? Qual? Eu não sabia do José do Egito. Olha só
ou como a coisa pode chegar num ponto bastante complicado. Então a vontade de Deus está muito claramente aí. O que eu encontro na Escritura? Primeiro eu tenho preceitos, mandamentos de Deus, ordem explícita. Isso não deve ser feito. Isso é certo, isso é errado, isso é pecado, isso é correto, isso Deus deseja, isso Deus proíbe. Eu tenho mandamentos e preceitos claros que eu tenho que observar. Eu tenho princípios. Princípios são diretrizes de vida. Como é que eu conduzo a minha vida nessa área? Quais são os parâmetros? Como é que eu conduzo meus negócios? Como é que eu lido em certas situações? Quais são as diretrizes fundamentais? Está cheio de cristão, por exemplo, que não sabe que a gente deve ficar devendo para todo mundo. Mas tem diretriz clara na vida. Você não pode gastar mais do que você tem ou do que você recebe. Você vai acabar ficando com problemas. Ah, mas eu amo tanto a Jesus, mas vai ser um devedor que ama tanto a Jesus. Então é bom que não seja. Há várias situações que a gente tem diretrizes de Deus na vida e a vontade de Deus está lá. A gente tem na Bíblia muita profecia. O que é profecia? São as palavras de Deus que fazem referência à ação de Deus na história, ou num cumprimento imediato, ou fazendo uma referência a algo até que já aconteceu e falando sobre o futuro. Se a gente leva a sério, presta atenção, a gente tem bastante informação para saber como Deus é, como é que Ele age e até o que vai acontecer no futuro. Eu percebo gente hoje, por exemplo, que está com a sua cabeça confusa em vários assuntos bíblicos e que acabou embarcando numa ideia equivocada porque não entendeu isso. E uma das coisas mais valiosas na vida chama-se sabedoria. Eu gosto de brincar, né? Sabedoria é semelhante a gente ter a arte de tirar a bola sem fazer falta, né? É saber como conduzir a vida com equilíbrio, porque a simples compreensão do que é certo ou errado não garante que a pessoa vai saber lidar. Então, como é que a gente responde? Como é que a gente age? Como é que a gente segura? Tem gente, por exemplo, que tudo que ouve dá atenção e entra de cabeça e quebra a cara. Tem gente que é assustado, não consegue nem sair do lugar. Tem gente que tem uma capacidade, tem uns 10 MBA, mas na hora de conduzir a coisa não tem o traquejo da vida para saber como é que a gente se comporta. O livro de Provérbios é um excelente recurso e ajuda para ver como é que a gente se porta, como é que a gente age. Se você lê as histórias bíblicas com um olhar menos místico, simplesmente como quem avalia o que está escrito, você vai ver quanta coisa interessante serve para a vida do cotidiano na maneira da gente agir. Portanto, onde é que está a vontade de Deus, pessoal? Naquilo que Deus fez de tudo para que você tivesse acesso na sua língua, para compreender, depois de tantos séculos de revelação, para que você tenha uma vida diferenciada. Parece que muita gente imagina que a Bíblia é um livro etéreo, dentro da igreja, por isso que não lê, ele não entende a conexão do texto com a realidade do cotidiano. Mas se você começar a mastigar e receber e aprender, certamente isso vai fazer diferença na sua vida. Então, no vídeo nós vimos que a vontade normativa de Deus está na sua palavra. E a sua palavra, você se interessa por ela? Você estuda? É hábito seu? Ou você sabe 1 ou 2 versículos, já essa aqui tá bom? Ou pega a sua Bíblia só quando vai para o culto, lê lá quando o pastor pede para ler, abrir a Bíblia naquele texto que ele vai explicar e chega. Essas perguntas você deve responder para você mesmo. Você se interessa? Estuda? É hábito ler a palavra de Deus? Além de tudo, a vontade normativa de Deus, ela tem um perfil ético e teológico. Cristo, como norma primeira, é o fundamento de toda ética teológica. É o nosso objetivo. Seguirmos a nossa vida até ficarmos iguais a Cristo, como Paulo dizia. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz também,
Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse processo de santificação da nossa vida, que vai pegar a nossa vida inteira, só vai terminar quando estivermos na glória junto com Deus, junto com Cristo. A Bíblia é para ouvir. Lá em Romanos 10:17 diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Além disso, nós temos que ler a palavra de Deus. Deuteronômio diz: trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Também nós temos que, além de ouvir, ler, estudar. Provérbios 2 fala o seguinte: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, ele continua depois, e lá no verso 6 fala: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ouvir, ler, estudar todos os dias da sua vida. Além disso, memorizar. É tão bom saber versículos bíblicos, decor. Há situações em que nós temos que às vezes ficar em algum lugar em silêncio, qualquer coisa, e vem à nossa memória versículos bíblicos. O Salmo 119:11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E ainda, além de ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar. São coisas diferentes. É um progresso, é progressivo isso. Ouve, lê, estuda, memorize e medita. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas. Quando? De dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não esquecer disto. A Bíblia é para ler, ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. Por isso que eu sou fã de carteirinha da EBD, a melhor escola do mundo. Ela nos leva a isso. Quem ama a EBD está fazendo isso. E todos os dias a gente pega a revista, pega a Bíblia e lê e medita sobre aquilo. O coração e a consciência do crente têm de ser governados pela palavra. Aquele que vive da palavra está familiarizado com a vontade de Deus. O pastor Luiz Salão falou sobre isso. Quem lê sempre a palavra de Deus não tem dificuldade de saber qual é a vontade dele. Está ali escrito. Ele transmite aquilo na sua palavra. A palavra de Deus é a expressão exata da sua vontade. Ela é a nossa fonte de direção. Como conhecer a vontade de Deus? Além de ler a Bíblia, nós vamos fazer oração. A oração é outro elemento primário da busca da vontade de Deus. Nossa responsabilidade é orar para que Deus nos mostre o seu caminho, nos guie na sua vontade, nos ensine as suas veredas. O Salmo 25, 4-5 diz: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua vontade e ensina-me, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Ler a palavra e orar. Ler a palavra, você ouve a voz de Deus, você ouve Deus. Fazendo oração, você fala com Deus, Deus te ouve. Buscar a vontade do Senhor em oração. Cuidado, aquele que busca a vontade de Deus em experiências pessoais, corre o risco de afastar-se dela, de errar a direção. Nós temos
vontades, às vezes até muito boas, submetê-las a Deus para ver se é isso mesmo, né? Mas não ficar só buscando a vontade de Deus nas nossas experiências pessoais. Além de ler a palavra, além de orar, busque o Espírito. Aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, tem em seu interior o Espírito Santo. Diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele está dentro de nós. Busque o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo em você. O Espírito Santo é quem nos ajuda a discernir qual é a perfeita vontade de Deus. O crente não pode deixar de buscar a direção do Espírito Santo. É da vontade de Deus que vivamos de acordo com as instruções do Espírito. Seja sensível ao direcionamento do Espírito Santo. A direção interior do Espírito Santo nos leva à compreensão da direção de Deus, daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Salmo 32 diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. É o Espírito Santo que opera em nosso coração para que desejemos fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado, o Espírito Santo nos convence para a nossa conversão, e ele deseja também, ele opera em nós fazer a vontade de Deus. Ele nunca nos dá uma direção que venha contrariar a sua palavra. Para conhecermos e entendermos a vontade de Deus, precisamos combinar a palavra com o Espírito. Você tem agido assim? Considere as circunstâncias da sua vida. As circunstâncias que nos cercam são usadas pelo Senhor para direcionar a nossa vida de acordo com a sua vontade. Às vezes, as coisas que acontecem ao nosso redor, o direcionamento que dá à nossa vida, através da presença do Espírito Santo, nós sentimos ali a presença do Senhor, o Senhor nos direcionando naquelas circunstâncias da nossa vida. Fique observando isso. Na manifestação da vontade de Deus, ocorrem coisas sutis, coisas às vezes que passam a despercebida, mas aquele que está ligado a Deus e ao Espírito Santo, só o coração sensível pode apreender essa vontade de Deus através das circunstâncias. A maturidade cristã consiste em perceber essas circunstâncias com discernimento. E a maturidade cristã é o tempo que vai fazendo, né? Ao longo da nossa vida cristã, nós vamos conseguindo perceber essas circunstâncias com discernimento. Precisamos estar atentos às circunstâncias providenciais. Deus providencia isso. Você está em harmonia com Deus o suficiente para perceber a direção da sua vontade nas circunstâncias que o cercam? Você tem percebido a presença de Deus, a vontade de Deus nas circunstâncias da sua vida? Outra coisa que vai nos levar na direção da vontade de Deus é sentir a paz no coração. O coração que não está fazendo a vontade de Deus, ele fica aflito. Ele não sente paz. Ele fica confuso. Mas se você sentiu paz no coração com aquilo que você decidiu, pode ter certeza que é possível que seja aquela a vontade de Deus. Um dos sinais mais indicativos é a paz que a pessoa sente quando toma uma decisão baseada na vontade de Deus. Precisamos deixar que a paz de Deus domine nossa mente e nosso coração, ainda que o mundo esteja em guerra. Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, escreveu: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Como está seu coração?
Descanse na promessa de João 14, 27. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. A paz de Deus no nosso coração nos dá a tranquilidade para saber quando estamos fazendo a vontade de Deus. E como eu comecei a lição com perguntas, eu vou terminar com perguntas. Cada um vai responder para si mesmo como eu respondi para mim mesma essas perguntas. Tenho procurado viver ignorando a vontade de Deus por achar que a minha vida está boa como está? Será que a nossa vida está boa como está, independente da vontade de Deus? Já passei por alguma circunstância desagradável por não ter seguido a vontade de Deus? O que fiz nesse momento? Eu respondi para mim que eu já passei por circunstância desagradável por não seguir a vontade de Deus. E fiquei muito tempo numa situação desagradável. E o que fiz nesse momento? A primeira coisa foi pedir perdão. Pedir perdão a Deus por não ter seguido a vontade dele. E ele me resgatou e me trouxe de volta. E eu estou outra vez no caminho dele, que é uma maravilha. Tenho orado pedindo a vontade de Deus incondicionalmente ou procuro impor condições? Eu quero casar, Senhor, mas que seja com a Mariazinha. Será que é isso? Vamos pôr em condições da vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Que importância tem tido para mim o Espírito Santo na busca da descoberta da vontade de Deus? Tenho estado atento àquilo que o Espírito Santo às vezes move dentro de mim para saber se é vontade de Deus ou não. Tenho procurado entender o que Deus quer me falar através dos fatos da minha vida, das circunstâncias da minha vida. Deus fala conosco através dos fatos, através de uma outra pessoa, através de uma pregação. Ele fala conosco. Nós temos procurado entender isso. Tenho me preparado espiritualmente a ponto de tornar-me sensível à manifestação da vontade de Deus. Esse preparo espiritualmente me lembrou do seguinte: eu sempre falo que a nossa vida está sobre um tripé, que é corpo, mente e espírito. Hoje em dia as pessoas cuidam muito do corpo e da mente. Do corpo, o que tem de academia por aí afora, né, não está na história. Da mente também, estudo, faculdade, sempre fazendo. E se nós pusermos na nossa vida só sobre esses dois pilares do tripé, não vai ter equilíbrio. Nós temos que usar o outro tripé espiritualmente. Nós temos que cuidar do corpo, tem que cuidar. Temos que cuidar da mente também. Temos que cuidar do espírito também. E se vocês prestarem atenção, o único que é eterno é o espírito. Vamos cuidar do corpo, da nossa mente, enquanto estamos aqui, mas vamos lembrar de cuidar do nosso espírito, que esse é eterno, ele vai para a vida eterna. Eu tenho me preparado espiritualmente a ponto de tornar-me sensível à manifestação da vontade de Deus na minha vida. Para concluir, nossos desejos podem ser bons, mas nem sempre corresponde à perfeita vontade de Deus. O crente que está sendo transformado à imagem de Cristo não terá dificuldade em descobrir a vontade de Deus para a sua vida. E eu quero terminar colocando novamente esse versículo de Salmo 143:10. Esse versículo a professora Nenilde também terminou a aula dela, e porque ela terminou nessa aula, ela falou assim: vamos decorar esse versículo? Seria muito bom memorizar este versículo, falar diariamente. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano.
Que Deus assim nos conduza e nos direcione. E assim nós terminamos mais uma aula. Eu tenho fé em Deus que tenha sido relevante para você, que sirva para a sua vida, que você comece a pensar a esse respeito e que Deus abençoe ricamente sua vida espiritual, sua vida cristã, sua vida em família, que tudo corra muito bem, porque você está preocupado em fazer a vontade de Deus. Um abraço para todos, Deus abençoe, muito obrigada.